Vivemos em uma época em que a nossa atenção vale mais que ouro. Pense nisso. Gigantes da tecnologia, anunciantes e até plataformas de entretenimento competem por segundos do seu olhar, como se fossem predadores disputando a última presa em uma savana digital. Mas o mais perturbador é perceber que nesse jogo nós não somos os jogadores, somos o prêmio. Basta observar o seu dia a dia. Quantas vezes você já pegou o celular só para dar uma olhada rápida e, quando percebeu, haviam se passado 20 minutos rolando uma timeline sem nem lembrar o que viu? Essa perda sutil de tempo não é um acidente. É o resultado de um ecossistema construído para sequestrar a mente, fragmentar o foco e tornar quase impossível resistir às distrações. Pesquisas recentes mostram que a capacidade média de concentração contínua caiu drasticamente nas últimas 2 décadas. Hoje, o tempo que conseguimos manter atenção em uma tarefa sem nos dispersar gira em torno de 8 segundos, menos que a de um peixe dourado. Isso pode soar como uma anedota engraçada, mas revela algo assustador. Estamos nos tornando incapazes de viver no presente de maneira plena. As notificações piscando, os vídeos curtos que se sucedem em loop infinito, os feeds infinitos que nunca se esgotam. Tudo foi desenhado com um propósito: capturar e monetizar cada fração de segundo da nossa mente. A atenção virou mercadoria e nós a entregamos quase sem perceber. Essa realidade traz um paradoxo curioso. Nunca tivemos tanto acesso à informação, tanto conteúdo, tantas oportunidades de aprender e nos conectar. No entanto, paradoxalmente, nunca estivemos tão distraídos. É como estar numa biblioteca gigantesca, mas incapaz de ler mais do que o título dos livros antes de abandonar cada um. E aqui surge a grande questão. O que perdemos quando não conseguimos mais focar? A princípio parece apenas uma dificuldade cotidiana, como demorar mais para terminar um trabalho ou perder o fio da meada em uma conversa. Mas as consequências vão muito além. Estamos moldando uma geração que pode não saber mais o que significa estar verdadeiramente atenta, concentrada e presente. O mundo distraído não é apenas um efeito colateral da modernidade. Ele é um projeto consciente, um campo de batalha invisível, onde nossa mente é o território em disputa. E quanto mais ignoramos essa guerra silenciosa, mais nos tornamos reféns de um sistema que lucra com a nossa falta de foco. Se quisermos entender por que nos tornamos tão vulneráveis às distrações, precisamos olhar para dentro da própria mente. Nosso cérebro evoluiu em um mundo muito diferente do atual. Um ambiente em que prestar atenção a cada som, movimento ou mudança no horizonte podia significar a diferença entre viver e ser caçado. Essa herança evolutiva moldou um sistema mental que valoriza a novidade acima de profundidade. Sempre que algo novo aparece, uma mensagem, uma imagem brilhante, um som inesperado, o cérebro libera pequenas doses de dopamina, nos recompensando por prestar atenção ao estímulo. Era uma habilidade útil para nossos ancestrais caçadores-coletores, mas, na era digital, tornou-se uma fraqueza explorada ao limite. Hoje, empresas de tecnologia e plataformas sociais empregam equipes inteiras de cientistas comportamentais para desenhar gatilhos mentais irresistíveis. O feed infinito, por exemplo, é uma armadilha perfeita. Sem fim visível, ele mantém o cérebro em busca constante da próxima recompensa. É o mesmo mecanismo que faz um jogador puxar a alavanca de uma máquina caça-níquel, esperando que a sorte esteja na próxima rodada. Outro fator é o fenômeno chamado atenção parcial contínua. Em vez de mergulharmos profundamente em uma única tarefa, passamos o tempo alternando entre várias atividades superficiais. Checar e-mails, responder mensagens, assistir a vídeos curtos. Esse hábito engana nosso cérebro, que acredita estar sendo produtivo, quando, na verdade, estamos apenas treinando a mente a ser cada vez mais fragmentada. A neurociência mostra ainda que a distração cobra um preço alto.
Cada vez que interrompemos uma tarefa, o cérebro precisa de até 20 minutos para recuperar totalmente o estado de concentração profunda. Isso significa que boa parte do nosso dia é desperdiçada em ciclos de retomada. No longo prazo, essa constante interrupção enfraquece nossa memória de trabalho, a capacidade de resolver problemas complexos e até a criatividade. Mas talvez o efeito mais perigoso seja o que os pesquisadores chamam de fadiga da atenção. Assim como o músculo sobrecarregado, nossa mente se exaure diante da avalanche de estímulos. Ficamos mais ansiosos, menos pacientes e incapazes de sustentar silêncio ou tédio. O simples ato de estar sozinho com os próprios pensamentos se torna insuportável. A ciência é clara: o cérebro humano não foi projetado para viver nesse bombardeio incessante. Porém, em vez de nos proteger, o sistema atual se aproveita de nossas vulnerabilidades biológicas. E cada clique, cada deslizar de dedo é calculado para nos manter dentro desse ciclo viciante. No próximo passo, veremos que isso não é um acidente isolado, mas sim parte de uma economia global da distração, onde o foco humano é convertido em lucro. Se antes a atenção era apenas um recurso natural do ser humano, hoje ela se tornou uma das mercadorias mais valiosas do planeta. Vivemos naquilo que muitos especialistas chamam de capitalismo da atenção, um sistema em que empresas gigantescas competem não pelo seu dinheiro de imediato, mas pelos seus segundos de foco. O modelo é simples, mas poderoso. Quanto mais tempo você passa em uma plataforma, mais anúncios podem ser exibidos, mais dados podem ser coletados e mais previsível você se torna como consumidor. A atenção, portanto, é o combustível que mantém trilhões de dólares em movimento. Para conseguir isso, as plataformas digitais não apenas registram o que clicamos, mas conhecem cada detalhe de nossos comportamentos. O horário em que ficamos mais vulneráveis, as emoções que nos fazem rolar a tela por mais tempo, os assuntos que mais despertam indignação. Tudo é medido, calculado e otimizado por algoritmos que aprendem constantemente a explorar nossas fraquezas. É por isso que os conteúdos mais extremos ou emocionais tendem a se espalhar mais rápido. Não é que o sistema queira deliberadamente polarizar sociedades, mas o que retém atenção com mais intensidade, choque, raiva, medo ou desejo, é priorizado automaticamente. O resultado é um ambiente onde emoções intensas são amplificadas e a moderação é ignorada. Esse mecanismo é tão eficaz que alguns estudiosos o comparam a uma máquina de caça-níquel psicológica em escala global. Cada notificação, cada curtida, cada comentário funciona como uma recompensa variável. Às vezes você recebe algo, às vezes não. E justamente essa incerteza mantém bilhões de pessoas conectadas compulsivamente. Mas o impacto não é apenas individual. Governos, partidos políticos e empresas aprenderam a usar esse sistema para moldar opiniões, manipular desejos e até influenciar eleições. Se no passado a luta era por território ou recursos físicos, hoje existe uma nova disputa silenciosa. Quem controla a sua atenção, controla a sua visão de mundo. E o mais inquietante é que nessa economia nós não somos clientes, somos o produto. O verdadeiro cliente é o anunciante, que compra nosso tempo e comportamento em pacotes cada vez mais refinados. O usuário comum acredita estar usando uma rede gratuita, mas na prática está pagando com algo muito mais precioso, a própria capacidade de foco e decisão. Com isso, a pergunta inevitável é: se a nossa atenção se transformou em moeda, até que ponto ainda somos livres para escolher como usá-la? Na próxima sessão, veremos como esse cenário nos conduz a um paradoxo existencial, em que a promessa de liberdade digital nos prende cada vez mais em um ciclo de dependência e perda de autonomia. Quando a internet começou a se popularizar, a promessa era sedutora: conexão ilimitada, acesso a todo o conhecimento humano e liberdade para criar sem fronteiras. Era como se a humanidade estivesse entrando em uma nova era de emancipação. E, de certo modo, isso aconteceu. Nunca foi tão fácil aprender uma nova habilidade, construir uma carreira do zero ou até se conectar com pessoas em diferentes partes do planeta. Mas junto a essa promessa surgiu um paradoxo. Quanto mais livres nos tornamos digitalmente, mais vulneráveis ficamos a sistemas que sequestram nossa atenção. A lógica é cruel.
A mesma tecnologia que nos oferece ferramentas para expandir a mente também cria mecanismos que drenam nossa energia cognitiva. Em outras palavras, a internet nos dá asas, mas também cria correntes invisíveis. Esse paradoxo se reflete em nossas rotinas diárias. Quantas vezes você já entrou em uma rede social com um objetivo simples e, ao perceber, perdeu horas em uma espiral de vídeos e notificações? Não foi falta de força de vontade, foi um design cuidadosamente elaborado para capturar você. Psicólogos apontam que estamos diante de uma das maiores batalhas contemporâneas, a luta pela soberania da mente. Porque se não conseguimos controlar onde colocamos nossa atenção, não conseguimos controlar nossa vida. E é aqui que a reflexão fica ainda mais séria. No passado, a liberdade era conquistada em revoluções políticas ou sociais. Hoje, a nova revolução talvez seja muito mais silenciosa. Recuperar o poder de decidir como e quando usar nossa atenção. Esse não é um desafio individual apenas, mas também coletivo. Governos, empresas e sociedades inteiras precisam repensar as regras desse jogo. Afinal, se o recurso mais precioso do século XXI é a atenção humana, quem deve ter o direito de explorá-lo? E até onde podemos permitir que sistemas automáticos ditem nossas emoções e escolhas? O paradoxo da liberdade digital não é um problema sem saída, mas exige uma consciência profunda. Significa entender que cada clique é um voto, cada segundo de rolagem é um investimento, e que talvez a verdadeira liberdade hoje não seja estar sempre conectado, mas escolher quando se desconectar. No fim, a grande questão que fica é: será que ainda temos controle sobre nossa própria mente ou já terceirizamos essa responsabilidade para algoritmos que só querem nossa atenção? No fundo, essa não é apenas uma história sobre tecnologia ou sobre empresas bilionárias. É uma história sobre nós, sobre como lidamos com a maior abundância de informação e distração que a humanidade já enfrentou. Se o tempo sempre foi o recurso mais precioso da vida, hoje existe uma batalha silenciosa pelo controle da nossa atenção. E talvez o verdadeiro desafio da era digital não seja aprender a usar melhor as ferramentas, mas aprender a não ser usado por elas. No final, a pergunta que fica é simples, mas poderosa. Você está vivendo sua vida ou apenas rolando uma tela? E se esse tema te fez refletir, considere se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para olhar o mundo de um jeito diferente.